já que vamos ficar nessa linha aqui, e um enxaguante bucal, tu acha que o óleo de coco ajuda nesse processo, o óleo de gergelim? O que que tu pode indicar pro pessoal aí? Legal. Eu, como conduta hoje, né, de praxe, eu não indico nenhum tipo de enxaguante bucal para paciente, justamente pela questão até do flúor, né? O Certo. que o paciente muitas vezes não entende? O flúor, ele foi difundido aí como uma grande campanha anti-cárie. Porém, ainda assim, há anos o Brasil fluoretando a água, a gente ainda continua sendo um país que tem um alto índice de lesões de cárie. O CPLD, que a gente chama dentro da odontologia, né? É um índice ainda muito alto. Então, pelos diversos fatores que a gente já conhece, que dá uma live inteira só falando de flúor, eu não indico flúor, né, para os pacientes, mas o enxaguante bucal, além da questão do flúor, ele vai principalmente vai combater bactérias, né? Então, ele vai ter aí uma porção dele que vai combater principalmente bactérias. O problema disso é que, assim, nosso corpo ele é mais bactéria do que células. A gente precisa Certo. dessa convivência, dessa simbiose, viver em harmonia com essas bactérias. Quando o paciente começa a fazer um uso contínuo de um flúor, de um enxaguante bucal, a gente começa a ter um ressecamento de mucosas e a gente começa a ter uma perda de grandes famílias de bactérias bucais. Então, como a gente já tem o início da digestão na nossa boca, com alguns processos de quebras enzimáticas já em boca, quando a gente começa a ter uma família reduzida bacteriana, a gente começa a não digerir mais algumas enzimas, a gente começa a perder alguns nutrientes do nosso alimento. E aí, quando isso é persistente, a desbiose oral que a gente causa, a desbiose é essa perda bacteriana, né, para o pessoal entender. Quando eu tenho uma desbiose oral, um desequilíbrio dessa microbiota bucal, desse equilíbrio bacteriano bucal, essa desbiose ela pode evoluir para uma desbiose intestinal. Então, às vezes, daqui um pouco... E aí é pior ainda, porque a gente vai estar trabalhando, né, vai estar tratando de uma região onde a gente tem a maior parte de quebra alimentar e absorção alimentar. Então, se eu chego a ter uma desbiose intestinal, uma desbiose, aí tiver alterações na parte gástrica, aí mesmo que eu não vou estar digerindo alimentos bem e eu não vou estar fazendo absorção desses nutrientes, aí eu começo num processo de adoecimento. Então, não indica o enxaguante bucal por esses motivos, né? Uma perda aí dessa nossa variedade bacteriana e pelo ressecamento de mucosas. Então, o que a gente geralmente, o que eu indico para os pacientes? Isso é uma técnica indiana, que é a técnica de Karashi, que basicamente pela manhã, fazer um bochecho, né, com uma colher de óleo de coco. A gente pode começar com 5 minutos, põe a colher de óleo de coco na boca e fica espalhando com a língua, né, esse óleo de coco pelos dentes e pela bochecha. Então, como a gente vai produzindo saliva, isso vai ficando aquela coisa oleosa. Quem usa óleo de coco sabe como é que vai ficando, né? Vai ficando. Então, se a gente põe óleo de coco num pouquinho de água, a gente começa a ver que fica aquele sebo mesmo. E é esse o efeito. Sim. Por quê? O óleo de coco na Israel, ele tem um poder de detoxificação muito grande. Então, uma coisa também que é legal, durante a noite, né, no nosso processo aí noturno de sono, a gente acaba tendo um ressecamento de mucosas, porque a gente não tem a produção salivar igual durante o dia, né? E durante a noite, se o paciente tiver algum processo de refluxo ou gastrite ou coisa assim, a gente tem uma volatilização desses gases para a cavidade oral. Então, de manhã cedo, aí eu vou estar com as minhas mucosas carregadas de resquícios gástricos, digamos, né? Desse processo noturno. Então, pela manhã, quando eu faço essa técnica de Karashi, eu já faço uma detoxificação de toda a parte mucosa, né, de mucosa oral, gengival e a parte dentária. Então, eu fico aí por pelo menos 5 minutos, né, passando esse óleo pela boca. E aí, o importante é lembrar todo mundo que eu não posso cuspir isso na pia. Depois de 5 minutos, eu tenho que cuspir no lixo. Porque quando o óleo de coco esfria, ele se torna sólido. E aí você vai Já, entupir o encanamento já da sua entupi a casa inteira. pia. Já Então é entupi a importante pia, ir né? lá, cuspir no lixo ou cuspir na sua hortinha lá, que é só saliva e óleo de coco, não vai fazer mal para ninguém. Mas senão vai entupir aí pia de banheiro e vai dar maior dor de cabeça. Então, lembrar sempre de Já. fazer uso do lixo para depois descartar esse conteúdo. A gente pode começar com 5 minutos, se tornar uma coisa
Um hábito, a gente pode estender para 10 até 15 minutos ao dia. Então, eu tenho um paciente, por exemplo, que ele toma o café da manhã, aguarda um pouco, faz a higiene oral dele, e no caminho para o trabalho, ele põe o óleo de coco na boca, e enquanto ele vai para o trabalho, ele fica com o óleo de coco na boca. Então, a gente fala, né? O ideal, né? O melhor de tudo seria a gente fazer isso num processo ainda antes do de jejum, antes do café da manhã, né? Quando a gente ainda não teve contato. No meu exemplo, eu acordo e vou andar com os cachorros na grama e já encho a boca e vou, né? Isso aí. E volto, às vezes cuspo fora lá na grama, mas enfim, eu peguei esse hábito porque eu não gosto de escovar os dentes de pegada. Exatamente. Então eu deixo para depois do meu café com manteiga ghee, para depois escovar os dentes, né? Isso, e é isso que eu falo, né, Israel? A gente não existe protocolos prontos, não existe uma receita pronta, né? O bacana é isso, que o paciente vá trazendo essas mudanças para o dia a dia, mas que isso entre na rotina dele, que seja uma coisa, né, uma coisa saudável, uma coisa natural. Então, para mim, é melhor acordar de manhã cedo, tomar um banho, me arrumar, tomar café e ir para o trabalho com óleo de coco. Legal, vai fazer efeito. Não, para mim é melhor acordar, botar o óleo de coco na boca e nesse período tomar banho, me arrumar, me preparar para o dia. Legal também, faça quando puder. Não, para mim o melhor é fazer à noite. Não vou ter efeito? Vai ter um efeito. Claro, a gente não vai ter o mesmo efeito do que da manhã. Mas quando você torna isso um hábito diário, toda noite eu vou ler 10 minutos, enquanto eu vou ler um livro, nesses 10 minutos, eu vou ficar com o óleo de coco passando na boca. Legal, porque você está tendo um efeito de detoxificação de mucosa e vai estar tendo uma hidratação dessa região e uma proteção dentária também. Então, é você botar isso na sua rotina de uma forma prazerosa. Então, tu não precisa ficar sentado no sofá esperando, poxa, 10 minutos não passam nunca. Não, vai ler um livro, vai caminhar, vai ouvir uma música, vai meditar 10 minutos. Então, tu incute isso na tua rotina de forma saudável, de forma prazerosa. E aí, isso se torna um hábito. Porque quando isso começa a virar uma coisa maçante, a gente não torna ele um hábito. Não. A gente vai querer tirar isso do nosso dia a dia.